Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo 4,14. Timóteo 4,14. Vamos ler comigo? Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Meus irmãos, por certo, os pastores, obreiros aqui presentes, sabem de uma coisa: é que Deus não tem escondido o seu projeto e o seu propósito para cada um de nós que aqui está. O direito de atender ao chamado é nosso. Nós podemos atender o chamado e podemos rejeitar o chamado. Eu fico muito preocupado quando alguém é chamado, vem à frente, recebe imposição de mãos, pregou, porque o ministério ele não vem de qualquer forma. É uma experiência de igreja. Não é alguém que desejou, não, eu quero ir para um seminário e quando voltar você passou. Não, não é isso. Essa obra é aquilo que nós já conhecemos, o homem. Deus separa, vem a unção, vem as provas, depois vem a ordenação. É bom lembrar que nós temos um caráter diferente nessa questão, da forma do chamado e da ordenação. Primeiro, não são nos nossos méritos. Então veja aqui, eu fui chamado porque eu conheço Bíblia, porque eu conheço teologia, porque eu sou doutor, porque eu sou intelectual, porque eu tenho cultura. Não foi chamado. Nós não fomos chamados para isso. Porque quando nós fomos chamados para uma tarefa especial. Não é que nós não somos especiais. Nós não somos especiais, mas fomos chamados para uma tarefa especial. Quando Sansão foi designado por Deus para uma tarefa especial, Deus colocou nas mãos de Sansão tudo aquilo que ele precisava para desenvolver aquelas tarefas inerentes ao chamado. O que aconteceu com Sansão? Na Bíblia, no Novo Testamento, em Hebreus, ele é considerado herói da fé. Nós temos que entender que ele não é herói porque ele que se fez herói. Não, foi a fé que o transformou em herói. Tanto assim, quando ele perdeu o contrato, porque a fé no Velho Testamento ela não se dava como se dá no Novo Testamento. A fé no Velho Testamento era em função do pacto, de uma aliança. Então essa mesma aliança que Deus fez com Israel, fazia com as pessoas, um pacto. Qual foi o pacto que Deus fez com Sansão? O pacto do Nazireu. Sansão, você não vai cortar o cabelo. E você vai ser usado, o pacto estava estabelecido, para defender o meu povo. O povo de Israel estava sendo atacado pelos filisteus, que eram inimigos constantes. Era para tomar a terra, para destruir as plantações, e não tinha como se defender, o povo não tinha como se defender. O Deus ia manter um exército todo aguerrido a vida toda, ou Deus ia se revelar através de um projeto diferente. E esse projeto diferente era aquele projeto onde o homem ia resolver o problema. Como
como os 300 de Gedeão. Portanto, tudo aquilo que Deus fez no passado era em função de uma aliança. Se o homem rompesse a aliança, ele rompia o projeto de Deus na vida dele. Estava encerrado. Tanto é assim que Sansão rompeu quando disse para Dalila que o segredo que ela queria saber, que os filisteus estavam em volta ali, doidos para saber, o segredo dele estava lá no cabelo. As tranças foram cortadas. Aí quando disseram, o filisteu veio aí, ele se levantou e diz a palavra do Senhor. Ele pensou que o Espírito de Deus ainda estava sobre ele. Então, o Senhor mostrou um tipo de fé aí no Velho Testamento. Perdeu a visão, os olhos furados, a primeira coisa que o inimigo faz. Porque o animal, quando vai ser morto em qualquer lugar, os abutres, a primeira coisa que fazem, eles sentem o cheiro da putrezina e da cadaverina. O animal está doente. Ele desce, a primeira coisa é tirar os olhos. Por que ele tira os olhos? Ele tira a visão. O animal não vai encontrar mais a água, não vai encontrar mais o alimento, ele não vai ter como se defender, então ele vai morrer ali. Essa é a situação de qualquer um. Ele perdeu a visão. Perdeu. Os olhos furados, virou um animal. Por que ele virou um animal? A bênção estava na fé, nas tranças, no pacto. A bênção era essa. Ele quebrou o pacto e queria o quê? Ele virou um animal. Ele era um homem comum. E como homem comum, estava nas mãos do adversário. E o adversário fez dele o quê? Fez dele um animal. Fazia atração ali para moer em lugar do animal. Isso podia ser o burro, o jumento, podia ser qualquer coisa que rodava para fazer o alimento. Para alimentar quem? O filisteu. Meus irmãos, o homem, quando ele perde essa bênção, que todo mundo já viu, quando ele entra na palavra, na carne, na razão, ele vai alimentar o animal só. Não tem outra coisa para fazer. Perdeu aquilo que um dia o Senhor deu a ele. E ele tem muitos motivos para perder. Nós temos casos do nosso meio, pessoas perderam. E nós sabemos as circunstâncias que as pessoas perderam. Uns perdem por doença física, por idade. Outros perdem pelo pecado. Outros perdem até por preguiça e por não valorizar aquilo que o Senhor entregou para ele e ele deu para um terceiro cuidar. A bênção de Sansão era dele. Ele deu para Dalila cuidar. E Dalila cuidou. Passou para o filisteu. E o filisteu fez tudo o que precisava. Onde Sansão foi parar? No templo de Dagon. Ali, diz a palavra do Senhor, que mais foram os que morreram com a sua morte do que quando ele estava com vida. Quando o homem sai, quando ele perde a bênção, quando ele se ilude com essa vida, e eu vou dizer uma coisa, eu tenho dito, estou repetindo aquilo que eu tenho conversado com os nossos companheiros. Nós temos entendido que há um grupo de companheiros que não entenderam o chamado, ou se esqueceram da forma como Deus chamou. Quando Deus me chamou, da forma que Ele me chamou, chamou a todos. Eu não conhecia nada de nada. Eu só sabia o que todo mundo sabia e tudo isso. Hoje eu nada sei. Então, por causa disso, eu tenho que confiar no Senhor. Então eu tenho que confiar no Senhor. Porque se eu não confiar no Senhor, eu vou começar a fazer discurso aqui, latindo aqui, miando, chiando, rosnando. Não tem mais condições disso. As pessoas impressionadas, estou impressionado com a retórica. Não é retórica coisíssima nenhuma.
Ninguém está precisando disso para nada. Ninguém está aqui sentado aqui para ver retórica. Ninguém está doido para vir para cá. E eu sempre digo, quando falo a palavra doido, eu sempre digo, doido tem em todo canto. Inclusive na família. Toda família tem um doido. Não é verdade? E quando você não acha o doido, é porque você mesmo que é o doido. Mas voltando aqui ao assunto que nos interessa, Deus nos chamou. O que eu era? Nada. Depois, nem nada. O pastor, ou ele entende que ele está nas mãos do Senhor, ou ele vai fazer a obra dele. Ah, mas o vizinho faz, saiu na internet, deu na televisão. Peraí, meu querido, nós não fomos chamados para isso. Eu estou só avivando a sua mente, hein? Você não foi chamado para isso. Não é seu tio, seu avô, sua sogra que vai dizer como você deve agir como pastor. Você vai dizer para sua sogra, se você tiver coragem, você vai dizer para ela o seguinte, que você tem um ministério que não foi dado pela sogra. Minha sogra, você não me deu nada até hoje, só problema. Diz isso a ela. Diz, você tem medo? Então não pode ser pastor. Se você não tem coragem de falar a verdade à sua sogra, então, e até tratar bem a sua sogra. Temos muitas mulheres que são sogras, mães de esposas e de até pastores, mulheres crentes, fiéis, santas, que aguentam até o pastor. Mas vejam só, nós temos que entender que o ministério, que foi? Algum problema? Ó, estou gripado, tá? Ó. Pronto. Alguém está importunado? É quando eu mexo, bate aqui no som, né? Eu não sei se é isso que vocês estão rindo, porque todo mundo ri de tudo, né? Mais uma vez. Veja só, meus irmãos. Nós não podemos, pastores, diáconos, obreiros, você não pode ceder o seu ministério para fazer como Acabe fez com Jezabel. Sabe qual é o grande problema da América? Vocês sabem qual é o grande problema dos Estados Unidos? É que o espírito de Jezabel tomou conta da religião na América. Quem manda lá são as mulheres. Aqui no Brasil não. Elas são iguais em toda parte do mundo. Mas lá eles têm uma sociedade mais evoluída, então por isso eles têm mais ascendência. Mas nós não podemos falar nisso quando Acabe e Jezabel viveram quantos anos antes? E naquela época Jezabel já mandava. Então o espírito dela veio bater na América e ela está destruindo o evangelho de todas as formas. Ela não tem compromisso com o ministério. Mulher não tem compromisso com o ministério. Esse é o grande problema. E ainda mais dentro de sua casa. É o filhinho. O senhor me chamou, eu era pedreiro. Tá bom, era pedreiro. Aí organizou a vida, um pastor, um homem respeitado, dons espirituais. Daqui a pouco o filhinho, o filhote, virou doutor. Ele virou advogado. Então ele começa com o pai. Eu acho que você está assim, eu acho que você não deve pensar assim, eu acho que você tem que fazer assim. Ele daqui a um pouco está fora da obra. Ele vendeu, ele trocou o direito de primogenitura por conversa fiado. É seu filho, ele vai ouvir você o resto da vida, que seu ministério ele não vai te devolver nunca. E o pior, ele não sabe, e você deixou de dizer a ele que ele é advogado, porque Deus te chamou para um ministério e ordenou a sua vida.
Não é sua esposa, que é uma mulher fiel, muitas vezes, mas ela não tem direito de opinar no seu ministério. Eu sei que você vai ter coragem para mudar, vai ter que ter muita coragem para mudar. Mas, daqui para frente, não é possível admitir pastor que não tem governo da casa. E não é governo, dizer, faz assim, não. Não, o governo está no Espírito. Bom, porque eles ficam aqui, não se mete aqui não, tá bom? Gosto muito de você, faz um feijãozinho aí, faz as coisas. Não brigue com elas, não brigue. Só detenha a fúria. Se você conseguir, tá tudo bem. Dá um cartãozinho para ela. Indica a loja mais barata. Isso, minha filha, vai descansar e tudo. Olha, ministério, você não é uma brincadeira. Quando você vê um homem chegar e dizer, eu estou há 20 anos pregando, depois não creio nisso, não creio naquilo, não creio no que pregou. Peraí, isso é brincadeira? Que história é essa? Os dons ficaram aonde? O chamado ficou aonde? A família ficou aonde? A imposição de mãos, a igreja toda. Muito bem. Amanhã eu chego aqui, irmãos, estou sofrendo as pressões, não sei o que lá, eu quero dizer que eu estou abandonando. Peraí, que história é essa? Quantos vão me acompanhar aqui? Levante a mão aqui. Vai levantar, vai. Mas você tem acompanhado sua sogra, seu sogro, seu genro, que não presta, entendeu? Que vive falando conversa fiado, mentira, em cima de e-mail e não sei mais o que. Olha, seu ministério não é isso que vale não. Seu ministério tem valor. Agora, se você perde a relação sua com Deus, aí vai fazer igual Sansão fez. É o direito que se cabe. A fé acabou. Não tem mais não tem outro caminho. E nossa grande preocupação hoje é exatamente essa. Nós temos tido alguns problemas e nós nos assustamos com o que nós vimos. Sabe por quê? Porque nós pensávamos que o que estava na mente, no coração, era uma fé verdadeira, mas não era. Era uma fé mentirosa. Uma fé verdadeira, ela vai para a cruz, ela vai para a fogueira, ela vai para a boca dos leões, ela não recua. Ficar cantando, não é o suficiente, não. Vale sim. São servos que estão aí todo dia, quando todo mundo está dormindo, estão cantando aqui, mas não é só isso. São vidas preciosas, são. Mas olha, nós temos uma definição em tudo que fazemos. Ninguém serve a dois senhores. Eu não posso admitir que eu tenho uma doutrina e um indivíduo que não tem a doutrina pela qual eu sofri a vida toda por ela, ele vem dentro da minha casa, ou eu vou na casa dele para ouvir o que não é para ouvir. Você pode aceitar, mas o Espírito Santo não te aceita, e alguns estão por aqui ainda vão ser rejeitados. A hora vai chegar certa, porque não tem discernimento, não sabe onde está a obra de Deus e os inimigos da obra. Não se associe com os inimigos da obra, porque a primeira coisa que eles fazem é negar, é atacar a doutrina do sangue. Eles atacam de todas as formas. Eu não vou falar aqui, eu não sei qual é meu tempo. Tem quanto tempo? 10? Não, e o almoço da turma? Não, 10 minutos. Vou dar um descanso aqui a turma. Meus queridos, ministério não é uma brincadeira. E a partir de agora, isso é uma palavra de ordem do Espírito Santo. Não vai entrar diácono, pastor ungido, limpador do Manaim, cozinheira,
que não conheça a doutrina que vocês ouviram hoje pela manhã, a primeira aula. E não só essa, mas as outras doutrinas que sempre existiram, estão sendo condensadas agora, e que é um momento da partida quando nós entramos com um seminário, porque é uma coisa nova, todos nós temos que dizer isso para o mundo, e o mundo está nos esperando. Vocês vão ter uma ideia? Nós vamos ter um seminário no leste europeu com 300 e tantos pastores que vêm do Afeganistão, Quirguízia, Paquistão, Irã, outras regiões ali, só lugar bom de se morar, só preciosidades. Eles estão vindo, nós não estamos podendo ir lá, mas os nossos pastores estão indo lá. E olha, e não é brincadeira não. Lá não tem beleza para ver, não. Tem aperto, você entra, é uma luta para entrar e 2 vezes luta para sair. A última, uma vez que eles prenderam, eu aprendi nossos irmãos lá. Prender brasileiro que não fala russo, imagino que derrota, hein? E como é só? Cadeia nele, está nos ofendendo. Então veja aqui, nós temos uma missão, o mundo está nos esperando, mas temos que acertar a casa aqui primeiro. A casa tem que ser acertada aqui. Os pastores têm que voltar, não todos, evidentemente, mas muitos têm que voltar a estaca zero, começar tudo de novo. Sabe por quê? Porque há um chame, há umas notícias. Até o teu fulano está fazendo um curso de teologia. Há dias atrás chegou um teólogo novo. Porque agora eu sou contra a Igreja Maranata, porque eu lá aprendi que o cativeiro do Egito era 430 anos. Está na Bíblia aqui. E não é 215, 225. Ele pegou o calendário samaritano que dá nos cursos de teologia. O outro disse assim, o escarlate é pecado. Ele não sabe que o sangue, o escarlate, o sangue sacerdotal, ele tem a cor escura, porque ao sair do corpo, ele recebe o oxigênio do ar. E o sangue tem a hemoglobina, que é carregada de ferro. E o ferro, em contato com o oxigênio, ele fica arroxeado, escuro. E agora um cidadão desse vai pregar isso para um crente da obra, e um crente da obra vai crer num negócio desse. Que escarlate é pecado, não? Porque ainda que os vossos pecados sejam com escarlate, não é pecado, ele está falando em cor, ele não está falando em pecado da cor, não, ele está falando em cor. Nós estamos vendo, meus irmãos, aqui, estamos diante de 3 doutrinas. Agora vamos encerrar aqui. Os irmãos receberam esse papelzinho, foi? Tem um esquema aqui sobre salvação, não tem erro. Agora, só para os pastores, os que não são pastores, fechem os olhos, por favor, para não saber o que é que o pastor sabe. Salvação é o encontro com o Senhor Jesus. Ele pode vir em qualquer igreja do mundo, evangélica ou não evangélica, ele pode ser qualquer, até da Igreja Maranata ele pode se salvar. Então, Maranata, todo aqui. A igreja que prega muito, evangeliza muito e está focada nisso, há um maior número de salvação ali. Salvação diz assim, há pessoas que tiveram um encontro, mas a salvação ela pode estar como esteve na década de 60 no Vaticano. Um grande número de padres, bispos se converteu. O problema não está nesse ato aqui da soberania, do encontro com Jesus. O encontro com o Senhor Jesus não está, não. O problema está daqui para frente. Aí eu digo assim, você se converteu na Maranata? Eu converti na Maranata. Muito bem. Então, a partir de agora, você tem que guardar a quarta-feira. Porque se você não guardar a quarta-feira, que é a quarta-feira maior, quinta-feira maior, então, aí você deixou o caminho
esse caminho da graça, depois nós vamos falar sobre isso. Dos favores que Deus colocou para você, e você agora vai guardar um dia. Aí você guardou, você voltou para cá. Você, em vez de andar, você caiu. E a palavra do Senhor diz: da graça tendes caído vós, o que vos justificais pela lei. Então a lei é não come isso, não come aquilo, não come aquilo. Está justificado, está tudo bem. Eu sou o cara da graça. Ah, não, olha, eu aceito, mas calvinismo. É o seguinte: você está salvo para sempre. Não existe isso. Não existe isso biblicamente. Calvino foi sacristão, era um sacristão que ajudou naturalmente o movimento da reforma. Nem foi ele que admitiu. Inclusive ele diz que a graça foi uma imposição de Deus. Não foi, é uma imposição de Deus. Você é obrigado a aceitar. E não é isso. E vocês receberam um papelzinho aqui, ó. Faz favor de ler, viu? Garotinhos, não vou entregar os nenéns, o primeiro neném que, ai, que coisinha linda. Não, porque você entrega para ele e você deixa de receber uma bênção. Está aqui, ó, os textos todos aqui da palavra. Eu não vou ler, nem vou perder tempo aqui. É claro, evidente. Aqui, ó, eleição é nele, é em Jesus. Pedro, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. É você que luta por isso. É em santificação do Espírito. Se não é em santificação, você anulou tudo. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Tornou-se o estado pior do que o primeiro. Você aceitou Jesus e você voltou para tudo que não tem nada a ver com o caminho de santificação. Seu estado ficou pior do que o primeiro. Você abandonou uma obra com dons, sinais, maravilhas do Espírito Santo. É o que diz o texto: a porca lavada voltou ao despojador, quando se trata de sexo feminino. E o cão voltou ao seu próprio vômito, quando é o homem. Meus irmãos, a queda, ela não tem outro lugar. Essa é a situação. E você não pode aceitar isso dentro da sua casa. Você não pode admitir que isso vá para dentro da sua casa. Ah, não, é depois de meia-noite só que eu ligo o e-mail lá, não sei lá o que é, a internet, rede social. Aqui, isso tudo existe. As pessoas vivem até disso. Agora, quando você pega esse tipo de informação, diz uma bobagem, diz outra, olha aqui, isso não tem nada a ver com o Evangelho, viu? Não é esse. Esse é da obra redentora, não é? É criadora. A religião é uma obra criadora. É ruim religião? Não, eu não acho religião. Eu acho que o mundo sem religião era pior ainda do que é. Mas não existe nada pior do que religião. E eu desafio que quem diz que existe coisa pior do que religião pode levantar e dizer: a religião foi que matou o maior número de pessoas. Nem as guerras conseguiram matar o que a religião matou. Com o nome de cristianismo. Os cruzados foram um negócio terrível contra os árabes. Hoje eles estão respondendo, está aí. Hoje você tem a religião matando aí, matando, todo mundo correndo. Meus irmãos, dá para entender isso? Religião, é isso que você quer. Tudo cresceu, tudo evoluiu. O cidadão, ele sai daqui, pula 2,40 metros, ele passa, bate naquela viga ali, aquela viga lá. Sai correndo, bate. O outro corre 100 metros em não sei quantos segundos. O outro nada igual um peixe. Só religião que é esse atraso. Festa, balançar o corpo porque a alma afundou. É isso que você quer? É carne? Seu lugar não é aqui não. Eu estou dizendo isso porque todos que estão aqui, eu sei que têm experiências e não vão ficar influenciados nem preocupados com o que eu estou dizendo, porque eles sabem onde estão pisando. Embora não tenham a consciência completa, mas a partir de hoje de manhã a coisa vai mudar, hein?
mudou na sua cabeça e tem que mudar na sua casa, na sua família, na sua igreja e onde você andar. Está aqui. Essa doutrina está aqui, ó. Olha aqui, ó. A doutrina da heresia. O que é heresia? Quem sabe aqui, levanta a mão. Você não. O que é heresia? Mentira? Não, mentira tem em todo canto. Você respondeu certo. Heresia, para nós, é uma mentira que se parece com a verdade. Por exemplo, eu sempre repito e eu quero que os irmãos entendam. Por exemplo, Jesus diz assim, Jesus diz assim, eu sou o quê? Pão da vida. Aí eu prego Jesus como pão da vida. Aí a heresia diz, não, vamos preparar cesta básica com bastante pão. Pão da padaria. Jesus, eu sou a água da vida. Ele é água, esgoto, desculpa por exemplo, H2O. Mudou o quê? Você não estranha. Se você não estiver no Espírito, se você estiver na obra criadora, você fica com isso aqui. Eu também ficaria com o pão da padaria, com H2O. Aí vamos para o lado social. Que a igreja não tem lado social? Tem sim. A igreja não está preocupada com isso. Você está preocupado? Quando você está dando para esse social? Não, isso é um blefe. Isso é um blefe. O Brasil está na situação que está por causa de quê? Então nós vamos instituir aqui um governo social. Está aí, social. Aí, social. 30% menos salário. Então, está ótimo. E mais do que isso, você pode esperar. Eu não estou falando aqui mal do governo. Porque o governo não se fala mal. Você tolera. Veja aqui. Isso se chama heresia. Então a heresia em si é a troca de valores material e espiritual. Esse aqui é o material. É a mensagem de quem? Do anticristo. Todo mundo quer o material. Ele não tem o espiritual, não tem revelação, ele não tem palavra revelada, não tem dons, nem precisa disso. Ele vai para esse lado. É isso que você quer? Deus nos chamou como pastores, como obreiros. Você não está feliz com isso? Eu nunca fui nada. E depois o senhor me chamou para ser pastor com uma luta. Mas estou aí, pastor. Está no mundo, como estou. Não estou satisfazendo, não estou assim achando que eu devia estar no mundo. Não estou não. O mundo para mim ficou para trás. Morreu, acabou. Três doutrinas vão dominar os últimos dias. Uma delas é essa: salvo uma vez, salvo para sempre. E esses textos estão todos aqui para você ler, viu, seu preguiçoso? Vai ler. Lê, mas lê mesmo. Lê um por um. Não passa para a sua igreja todo dia isso. Num dia tudo, não. Vai devagar, vai mostrando, vai levando a igreja. Eu passei para todo mundo recebeu. Recebeu? A outra coisa, a outra doutrina. Sabe por que ele diz salvo uma vez, salvo para sempre? Para você não se preparar, só isso. Você está salvo, você pode ir para o pecado. É que a graça de Deus é o consentimento de Deus para você continuar no pecado. Ah, estou na graça, estou no pecado, estou na graça. Os camaradas escrevem um livro lá em Brasília, está lá, sobre a graça. Ele conta o pecado dele e estou debaixo da graça. E o último está até no rodapé de uma Bíblia evangélica. A salvação, você tem uma segunda época, como o pastor falou hoje, né? Se não for agora, você vai depois. Quer dizer, o Espírito Santo conduz a igreja agora, prepara para o encontro com Jesus. Depois ele vai lá, leva a noiva, vem buscar a namorada. Não, porque estava a grande tribulação. Aqueles que vieram de grande ou da grande tribulação são aqueles que passaram pelas experiências de provas em toda a história da igreja. Eles estão debaixo do altar. Eles são destacados na visão do Apocalipse como os mártires. Por isso, vocês estão vendo aqueles ali
que estão de vestes brancas ali, palmas nas suas mãos, eles estão gritando noite e dia: até quando, Senhor, tu vingarás o nosso sangue e das testemunhas de Jesus? Eles estão gritando noite e dia: qual vai ser o dia, Senhor? Nós queremos ver isso. Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Muitos que estão aqui estão sendo aguardados para contar com aqueles que estarão de palmas brancas nas suas mãos. Perderam seus valores materiais, perderam tantas coisas nessa vida, mas estão sendo esperados na eternidade para completar o número. E aí o indivíduo diz: então você não precisa. Um me procurou, disse: você é pastor agora, o que você vai pregar? Não, vou pregar aqui, vai ter uma segunda chamada. Então você não precisa pregar. Você vai dizer que ninguém precisa se converter. Então deixa pra gastar sua conversa depois que a igreja foi arrebatada. Ficou assim olhando para mim, doidinho. Vamos ficar de pé? Tá tudo aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Lê devagarzinho. E uma igreja vai apostatar da fé. Não é lá fora, não é aqui, ó. Dons, maravilhas, tiveram experiências com Deus, falaram em línguas estranhas, foram curados. Meus irmãos, essa eu vou colocar aqui. Esses dias, conversando com alguns pastores, eu disse o seguinte: olha, a grande experiência que nós temos tido é de que muitos crentes estão confiados no pastor. O pastor não está passando para eles a confiança deles em Jesus, estão confiados no pastor. E eles encontram, por exemplo, eles têm aqui um obstáculo, tem um obstáculo aqui, eles encontram esse obstáculo, eles querem passar esse obstáculo, chama o pastor: pastor, aqui. Aí o pastor olha e diz: rapaz, quem que passa por isso aí? Mexeu com o touro, ficou um pano vermelho, quando o touro vem, ele sai correndo, me acorde, e quer que o pastor resolva. Olha, estamos dizendo ao pastor, você é o seguinte: aqui, quando ele chega na situação que ele não tem para onde correr, ele aparece na igreja exigindo isso aqui. Muitas vezes Deus deu até alguns pastores uma obra de milagres, maravilhas, e eu conheço pessoas que tiveram um caso de ressurreição na casa e não são da obra, abandonaram a obra. Eu conheço pessoas que o Senhor deu sinais. Eu tive um caso em Campo Grande, um cidadão chegou num culto, disse, humildezinho: pastor, eu estou sendo dispensado do meu trabalho. Ele trabalhava na telefônica. O que você faz lá? Não, eu limpo, faço limpeza, eu remendo alguma coisa, mas eles já me avisaram que amanhã eu vou ser dispensado. Eu disse: bom, você crê? Vamos orar por você e tal. Oramos por ele e tal, sobre uma visão que dá um livramento a ele. Chegou de noite na igreja, ele veio todo feliz: pastor, maravilha, Deus fez, cumpriu tudo aquilo que falou. Eu disse: o que foi? Olha, o senhor sabe que de manhã eles avisaram: olha, meio-dia você vai estar liberado, arruma suas coisas. E eu fui de manhã e comecei a passar um pano nos móveis. E chegou um inspetor que veio de não sei de onde, me viu, olhou para mim, e para os que estavam ali, os diretores, assim: quem é aquele senhor ali? Aquele senhor aí que faz limpeza aqui. Faz limpeza? Aí ele está até sendo mandado embora. Mandado embora não. Vai ser mandado embora não. Mas não tinha nada a ver com isso, não conhecia ele, não sabia onde era. É um aumento para ele. Ele viu o homem, na humildade dele, limpando aquela coisa, ele se condoeu. Mas chegou de noite. Uma semana depois estava na outra igreja. Tivemos o caso na igreja da Toca, o camarada desempregado,
foi para fora do governo, estava na letra 15, foi para a letra 1 e não tinha dinheiro e não sei o que, tinha uma mãe viúva. E nós orando, jejuando, jejum. O jejum não era aquele de engordar, não, né? Jejum para valer, né? Até Deus responder. E estamos orando pelo Zezinho. Aí, o Zé. Até todo dia perguntamos, dona Fulana, e o Zé? Ó, isso não é comigo. O que está acontecendo? Não tem nada a ver comigo aqui. Não estou mexendo nada. Pronto? Sem foguete agora, né? Mas assim, o Zé está muito ocupado. Eu digo, então o senhor sabia? Não, não sabia não. Ele foi promovido. Ele agora passou da letra 15, foi para 18. Eu digo, Zé, ele não está podendo vir mais. Ele está sem hora para vir. Eu passei, estava lá no bar bebendo cerveja. Aí o senhor disse para mim o seguinte, viu? Era isso que você queria, né? Quando ele estava todo dia passando necessidade, ele estava aqui. Agora está rico, está lá. E você é o culpado. O senhor nunca mais, hein? Orar e jejuar para ele voltar ao que era, não vou fazer porque não dá para jejuar mais. O que eu jejuei por ele, para desfazer, não dá. Meus irmãos, pastor tem que chegar aqui. Qual é o seu problema? Você está doidinha? É? Cabelo esvoaçado? É? Está assim? É igual o sol. Primeira coisa, ora para botar a cabeça da pessoa no lugar. Botou no lugar, botou. Libertou, você está liberto. Você agora vai buscar o Senhor pela madrugada, vai jejuar. Não é isso que está precisando? Não, pastor, eu vou fazer isso não. Eu vou fazer isso não. Eu estou com raiva disso. Aí o pastor chega aqui, aí ela vai passar isso aqui. Se você der de mão beijada aqui, vai embora. Ela vai embora, deixa você na mão. Ela vai para outra igreja, para outra religião. Porque ela entendeu que ela está numa religião. Não faça isso, pastor. Não faça isso. Ore pelas pessoas que têm problemas. Acaso você tem uma criança no hospital, precisa de uma imposição de mão, e tem curas, tem sinais, maravilha. Ninguém se prive da graça de Deus. Mas não fique pensando que esse povo que está vivendo de favor e que não considera uma obra do Espírito, esse povo não vai ficar conosco não. E não vai aguentar a luta que vem aí. Pronto? De pé está todo mundo, então vamos orar.